tem um fator bem importante, né, de proteção cerebral, que se chama reserva cognitiva, Sim, que é um assunto que você aborda muito bem. E vendo, assim, a forma como você lida com as coisas, você tem uma leitura, né, se atualiza, você costuma, né, estimular bem o seu cérebro. Eu queria que você abordasse um pouquinho da reserva cognitiva, ela em conceito, mas também com você. O que você hoje acredita que faz para aumentar a sua reserva cognitiva? sim. Então, em termos de conceito, né, a reserva Uhum. cognitiva é, resumidamente, assim, a maneira diferente do cérebro exercitar a mesma tarefa, né. Então, se eu digo para você, a Flávia, saia daqui dos jardins e vá, por exemplo, até Congonhas, por exemplo, quais são os caminhos diversos que você pode fazer para chegar até Congonhas e, eh, crie estratégias diferentes caso tenha um obstáculo, caso o trânsito esteja muito congestionado, você criar isso rapidamente. Isso é traduzido do ponto de vista prático, o que é a reserva cognitiva. E se você tiver uma lesão cerebral, né, então a Flávia está com déficit atencional, por exemplo, qual outra ferramenta, qual outra estratégia que o cérebro dela vai encontrar para compensar esse déficit atencional, né? Uhum. Ou você não se lembra onde fica Congonhas, mas você sabe que Congonhas fica perto de um determinado outro ponto de referência. Então você usa esse ponto de referência para chegar até Congonhas. Isso também é reserva cognitiva, né? Você ajudar o seu cérebro a encontrar caminhos para resolver o mesmo problema, né? São exemplos bem práticos de reserva cognitiva. É criar redes neurais diferentes, né? Então você tem um déficit de memória, mas através de outros mecanismos você consegue acessar aquele resultado final, a sua memória final, né? Isso é o que é demonstrado em estudos que mostraram que várias pessoas morrem com alterações anatomopatológicas que são compatíveis com o diagnóstico de doença de Alzheimer, ou seja, quando o cérebro dessas pessoas é examinado, o legista dá o diagnóstico de doença de Alzheimer, mas essas pessoas não apresentaram sintomas da doença de Alzheimer em vida. Ou seja, elas continuaram com a memória eficaz, talvez com algumas dificuldades, mas sem que essas dificuldades de memória repercutissem no seu dia a dia. Então é possível você ter um cérebro, com marcas da doença de Alzheimer, mas você não expressar as características da doença de Alzheimer em vida, né. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de desenvolver a reserva cognitiva. E como desenvolver isso? Através de hábitos de vida saudáveis. Também não tem uma fórmula mágica. Hum. Interação social, hábitos de sono adequados, combate ao estresse, atividades de relaxamento, e aí a meditação é um fator importante. Controle dos fatores agressores à saúde física, então controle da hipertensão, do diabetes, do colesterol, evitar o tabagismo e etilismo. Prática regular de atividade física e treinamento cognitivo, que é realizar atividades cognitivas desafiadoras, né. Sempre escuto no consultório, assim: "Ah, eu quero fazer palavras cruzadas". Fazer palavras cruzadas é melhor do que não fazer nada, mas não Hum. é o suficiente. Quem treina muito palavra cruzada vai se tornar expert em palavra cruzada. Jogar xadrez é excelente, é muito bom, mas não é o suficiente. O ideal é você treinar habilidades diferentes e principalmente habilidades que envolvam o contato social. Se puder ser habilidades que envolvam o contato social, num ambiente de pouco estresse, ao ar livre, com exposição à natureza, melhor ainda, porque hoje nós sabemos também que a poluição atmosférica é um fator de risco para a doença de Alzheimer, né. Se puder ser uma atividade cognitiva estimuladora, num ambiente exposto à natureza, sem poluição, com contato com outras pessoas, com uma alimentação saudável, melhor ainda, você vai agregando fatores protetores, Uhum. tá. Então nunca pensar em uma estratégia só. Se você for pensar em uma habilidade, vamos falar só de habilidade cognitiva. Então qual que seria a habilidade cognitiva? É treino de habilidades que possam ser utilizadas no dia a dia e que nos tragam satisfação. Então aprender uma técnica nova, por exemplo, fotografia, ou aprender um novo idioma, que vai permitir comunicar com outras pessoas, ou aprender uma habilidade musical, tocar um instrumento, ou estudar um tema específico para trocar informação com outras pessoas. História da arte, história dos países, eh, aspectos culturais, história das religiões, né. Então, o estudo de temas específicos e a troca com outras pessoas também são estratégias de estímulo cognitivo, de exercício de atividade cognitiva desafiadora e, quando associada a outros fatores, permitem aí o desenvolvimento de uma reserva cognitiva adequada.